Pessoal, olha só que incrível que eu coloquei para você aqui na minha plataforma. Eu reuni em um lugar só as melhores animações da internet para você aprender a montar circuitos elétricos, eletrônicos, programação de Arduino, indutor, olha, capacitor. Olha só que aí na tela aqui para você ver, ó. Olha só as funções que eu coloquei, ó. Circuito AC/DC, o circuito Faustet tem praticamente tudo, capacitor, indutor. Esse aqui embaixo, aqui, ó, você consegue simular Arduino, você consegue simular ESP32. Pessoal, tá incrível aqui na minha plataforma. Então eu vou mostrar para você de um a um, vou fazer uma série de vídeos para você entender como que funciona cada um deles, para você tirar o máximo de proveito disso aqui. E tá na minha plataforma aqui de forma totalmente gratuita. Você pode acessar a qualquer momento. Claro que essas simulações já são gratuitas na internet, mas é difícil você ficar gravando, guardando aqui os links de cada uma, ver onde que está, como que funciona. Então eu deixei tudo reunido em um lugar só para você acessar, ok? Então eu vou mostrar aqui, ó, primeiro que eu vou ensinar aqui para você é o circuito AC/DC. Então você acessou minha plataforma, isso aqui já é gratuito para você acessar, é só clicar. Então não tem cadastro, não tem nada, ok? Então você vai clicar aqui, ó, circuito AC/DC. Isso aqui é do PET Física, ok? Então você consegue montar os circuitos tanto DC quanto AC. Então olha só que incrível aqui, ó. Eu vou aumentar a tela. Quando você chegar aqui, você consegue expandir a tela para ficar mais fácil. E outra coisa, é extremamente recomendado que você esteja no computador. Funciona no celular? Funciona. Só que o problema é que a tela do celular ela é muito pequena. E aí você vai ter muita dificuldade para arrastar os componentes, porque para a proporção da tela que abre, o seu dedo fica um pouco grande. Então é bom você estar no computador, fica melhor para fazer a simulação. Então aqui, ó, quando você estiver aqui na plataforma, você vai vir aqui nesse ícone aqui, ó, tela cheia. E aí ele vai expandir e vai ficar da tela do seu computador, do tamanho da tela do seu computador ou do seu celular. Se você quiser mexer pelo celular, vai funcionar também. Vai funcionar, só que não fica tão bom. Então eu vou diminuir a minha tela aqui para não atrapalhar tanto. Ó, fiquei mais pequenininho aqui para não atrapalhar você. Então aqui, ó, como é que vai funcionar? Vamos fazer aqui algumas simulações muito mais, assim, muito fáceis, básicas mesmo, só para mostrar as funções e ver o que que você consegue fazer aqui. Então aqui, ó, vou pegar uma bateria, uma pilha, né? Aliás, a vantagem daqui é que você vê os elétrons passando. Vendo os elétrons passando, você consegue entender como que vai se comportar o circuito. Então eu vou pegar o fio, e está em português também, facilita para você, né? Vou pegar aqui uma lâmpada. Então aqui é a lâmpada. Vou pegar aqui outro fio. É importante você entender que aqui o fio ele é de pedacinho em pedacinho, mas dá para você esticar o fio. Ó, você consegue esticar o fio e fazer as conexões. Ó. Quando eu chegar um componente perto do outro, ó, ele vai automaticamente grudar. Se eu quiser fazer soltar, se quiser desgrudar, como é que eu faço? Eu clico aqui na junta, ó, ele aparece a tesourinha. Se eu clicar na tesourinha, ele vai soltar, tá vendo? Então aqui eu vou conectar na pilha. Eu tenho que colocar aqui. Se eu ligar direto, vai funcionar, mas eu quero colocar aqui uma chave liga-desliga. Ok? Vou colocar aqui, ó, interruptor. Vou fazer ele quadradinho para ficar um circuito bem bonitinho aqui, ó. Eu vou deixar esse espaço aqui que eu quero colocar uma outra coisa aqui depois. Vou colocar na lâmpada, certo? Vou fazer outra conexão aqui. Então a lâmpada aqui, ó, repare que eu coloquei uma aqui na parte metálica, aqui em cima, né? E uma conexão aqui embaixo, na outra conexão da lâmpada. Então eu vou fechar o circuito. Para eu fazer funcionar, como é que eu faço? É só fechar a chave, ó. Fechei a chave, consigo visualizar aqui os elétrons circulando.
Se eu clicar nos componentes, se eu clicar nos componentes aqui, eu consigo mudar algumas características. Por exemplo, se eu clicar aqui na pilha, ó, eu consigo tanto inverter a polaridade da pilha, ó, automaticamente ela inverte. E aí eu vou inverter também a circulação dos elétrons, né? Consigo aumentar a tensão, ó. Se eu aumentar a tensão, claro que eu vou ter um brilho maior aqui, ó. Certo? Ó. Consigo também apagar. Se eu clicar aqui, eu vou apagar. Nesse ponto aqui, ó, vou inserir um resistor aqui para a gente ver o comportamento do resistor. Ó. Vou colocar um resistor aqui. E eu consigo ver o comportamento do resistor. Se eu clicar no resistor, ó, ele é um resistor de 10 ohm. Consigo mudar a resistência também, ó. Se eu aumentar a resistência do resistor, o que que acontece? Ó, se eu aumentar a resistência do resistor, ele já vai aparecendo aqui também as faixas, né, que são as cores, que é que você consegue fazer a leitura pelas faixas também, né? O conjunto dessas cores você consegue saber também qual que é a resistência. Então aqui está uma resistência ó, de 75 ohm. Se eu aumentar a resistência do resistor, ó, o que que acontece? Diminui a corrente, né? Então o resistor não é uma dificuldade na passagem dos elétrons, é uma resistência. Então se eu aumentar a resistência, logicamente vai passar menos elétrons. Se eu diminuir a resistência, ó, vai passar mais elétrons. Então aumenta a velocidade dos elétrons aqui. Tem uma quantidade maior de elétrons passando. Eu consigo fazer medições, ó. Se eu pegar aqui, ó, um multímetro, né, um voltímetro no caso aqui, consigo medir a queda de tensão no resistor. Então aqui, ó, na pilha, quanto que está na pilha? Se eu medir aqui na pilha, ó, 13 volts. Por que que deu menos 13? Porque está invertida aqui a polaridade da ponteira. Se eu desinverter, trocar aqui as ponteiras, dá um valor positivo. Se eu medir aqui na lâmpada, ó, tem uma queda de tensão na lâmpada também. Ó, aqui 5,91. E aqui, se eu somar as duas quedas de tensões, tem que dar aproximadamente a tensão da fonte. Certo? Tem o capacitor também, ó. Tem o capacitor, tem indutor. Se eu clicar aqui, ó, nessa setinha aqui, eu consigo ver mais coisa, ó. Tem o fusível, tem o moeda, ó, borracha, tem o amão aqui, ó. Tem o cachorrinho. Vou simular aqui. Fusível. Então, fusível é interessante. Ó, vamos colocar o fusível aqui para você ver como que funciona. Ó, fusível. Como é que funciona o fusível? Ele tem um limite de corrente. E aí, quando essa corrente passa do limite dele, ele rompe. Então, aqui, ó, ela está de 4 amperes, certo? Que é o limite do fusível. Consigo diminuir isso aqui também. E quanto que está a corrente aqui, ó? Posso colocar aqui um gráfico de corrente. Meu gráfico de corrente, ó, está mostrando um e pouquinho. Eu posso colocar esse medidor aqui, ó. Esse medidor ele precisa ficar em série. Por exemplo, em qualquer ponto aqui, eu posso colocar esse medidor em série. Eu vou colocar ele aqui, ó. Ficou um pouquinho torto aqui, mas não tem problema. Ó, vou desentortar aqui. Conectar aqui novamente, ó. 1,3 amperes. Aqui ele tem que passar de 4. Eu consigo diminuir isso aí, ó. Posso diminuir aqui a corrente, ó. Colocar 2 amperes. 2 amperes, se eu ligar a chave, ó, tá dando 1,30, não vai romper. Se eu aumentar a tensão da pilha, a corrente também aumenta. Então, se eu aumentar aqui, ó, aumentar de pouquinho em pouquinho, ó. 1,5, 1,60 amperes, ó. Olha aqui embaixo aqui, ó.
1,60. Vou aumentando. Tô aumentando aqui, ó. Aqui embaixo eu tô aumentando a tensão da pilha, tá? Só que como eu tô aumentando a tensão da pilha, vai aumentando a corrente também. Ó, vou medir aqui qual que é a tensão aqui, ó. Tensão em cima do fusível. Vai ser, dá uma queda pequenininha, né? Porque ele é praticamente um curto-circuito. E aqui na lâmpada, ó, 18,64 volts. Olha lá, 1,86 amperes. Quando ele passar de 2, ele tem que romper. Vamos lá, ó. 1,95, 96, 97, 1,98 amperes. Ó, 1,99 ainda não rompeu. Ó, 2 amperes, rompeu o fusível. Então, o fusível, quando passa do limite desse fusível, ele vai romper. Claro que não é tão exato assim. Então, geralmente ele tem a curva do fusível, tem vários tipos de fusível. O fusível de ação rápida ele é um pouquinho mais preciso. Mas outros tipos de fusível tem a curva do fusível que ele tolera um pouquinho acima ali. Depende da curva do fusível, certo? Então aqui passou um pouquinho aqui da corrente limite desse fusível, ele vai aquecer, derreter e vai romper, certo? Tem aqui corrente alternada também. Aqui eu consigo voltar, ó. Ele voltou a romper, tá vendo? Por que que ele rompeu? Ó, porque a corrente ainda está maior. Se eu diminuir aqui a tensão, ó, eu diminuir a tensão, vai diminuir a corrente. Se eu clicar aqui para ele restaurar, ó, restaura. Ok? Então vamos tentar aqui, ó, vamos testar outra coisa. Vamos colocar aqui um circuito de corrente alternada. Circuito de corrente alternada aqui, ó. Então vamos vir aqui. Vou apagar, porque é a pilha, né? Vou colocar aqui um circuito de corrente alternada. E a corrente alternada vai ser a mesma coisa. Então aqui ela está em 9 volts, 0,5 Hz. Então a frequência é bem baixinha. Então se eu vir aqui e aumentar aqui a frequência, ó, você consegue ver aqui no gráfico. Olha lá. 2 Hz também a frequência é bem baixinha, né? Porque na nossa residência a frequência é de 60 Hz. Frequência da rede padrão 60 Hz. Então aqui está só 2, tá vendo? Então aqui no cabo, ó, você consegue ver que a corrente vai e volta. Exatamente o que acontece lá na sua casa, na fiação da sua casa. A frequência de 60 Hz. Ok? Então você consegue fazer várias simulações e testar aqui e aprender com esse circuito. Que você pode acessar a plataforma, ele não precisa baixar, ele é uma simulação online, você não precisa baixar nada. É só acessar lá e fazer as simulações na hora que você quiser, qualquer horário, qualquer momento, ok? Então, nesse vídeo é só isso. Até mais, até a próxima, para próximas aulas. Falou!